Olá, queridos e queridas ouvintes, meu nome é Rafaela, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do IPAcast. O IPAcast é o podcast do Grupo de Estudos Intelectuais e Política nas Américas, da Unesp Franca. Toda semana você pode nos ouvir nos seus streams favoritos, compartilhando o melhor do conhecimento que produzimos especialmente para vocês. O IPAcast de hoje vai ser baseado no artigo O Subimperialismo Brasileiro nos Sentidos Produzidos sobre o Brasiguaio no Jornalismo Paraguaio, escrito pelas autoras Maria Elis Benites Almeida e Ada Machado da Silveira. Nesse artigo, por se tratar de pesquisadoras que possuem ênfase em comunicação e letras, além de pontuar a construção da relação entre o Brasil e o Paraguai ao longo da história, as autoras também realizam uma análise do discurso presente no jornal paraguaio referente aos chamados brasiguaios. O Brasil e o Paraguai possuem histórias nacionais que se encontram e algumas vezes até se confundem. Partindo disso, as autoras utilizam da análise do discurso aplicado a um dos jornais de maior circulação no Paraguai, o jornal Última Hora. Para compreender melhor o fenômeno brasiguaio em suas diversas instâncias política, social e econômica, além das publicações, as autoras também analisam os comentários dessas publicações, comentários esses feitos por cidadãos paraguaios. Logo no início do artigo, as autoras abordam dois aspectos interessantes a respeito da relação entre Brasil e Paraguai. O primeiro ponto diz respeito aos contextos históricos que propiciaram a migração de brasileiros para o vizinho de fronteira, como a política estatal do ditador paraguaio Alfredo Stroessner. Tais políticas, chamadas de estronistas, tinham como objetivo incrementar as relações comerciais com o Brasil a partir das cidades de Foz do Iguaçu, do lado brasileiro, e Cidade del Este, do lado paraguaio. Essas políticas tiveram seu ponto alto com a construção da Ponte da Amizade e da Hidrelétrica Binacional de Itaipu. As autoras citam que a construção da Hidrelétrica Binacional de Itaipu intensificou a migração de brasileiros, atraído pelo preço das terras e pela fonte de trabalho gerada. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Paraguai é o país com a segunda maior concentração de imigrantes brasileiros, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América. Com esse trecho e com essas informações, a gente consegue perceber a direta ligação entre a migração de brasileiros, não só com a ditadura paraguaia, mas também com a ditadura brasileira, e a profunda relação que os governos autoritários de ambos os países tinham. Além, é claro, da questão do agronegócio, visto que sim, latifundiários brasileiros e seus descendentes ainda possuem grandes plantações, especialmente de soja, em terras paraguaias. O segundo ponto abordado inicialmente pelas autoras diz respeito da perspectiva da influência, não só histórica, mas também econômica, política e cultural, que cada povo tem. Você não entendeu? Calma. Eu vou te fazer uma pergunta. Você, que nasceu em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, quanto do Paraguai você viu nas suas aulas de história? Posso que bem pouco, quase nada, né? Bem, as autoras abordam isso. Enquanto para o Brasil, o Paraguai aparece em nossa história de uma forma quase que invisibilizada, presente de forma mais intensa apenas em estados fronteiriços, como o Paraná e o Mato Grosso, para o Paraguai, alguns marcos históricos e políticos, como a Guerra do Paraguai e os conflitos agrários fomentados principalmente pelos grandes latifundiários brasileiros e seus descendentes que migraram para o país, repercutem tanto socialmente quanto na imprensa e no imaginário paraguaio. O revisionismo histórico do início do século XX tinha como um dos objetivos resgatar a autoestima e a fé do povo paraguaio frente à sua derrota na Guerra da Tríplice Aliança. Esse revisionismo ajudou a eclodir um sentimento nacionalista no povo paraguaio. A expulsão do Paraguai do Mercosul em 2012 devido ao impeachment do presidente Fernando Lugo, muitos jornalistas trouxeram à tona esse sentimento, causando uma nova ebulição nacionalista, que pode ser observada nos comentários feitos por leitores paraguaios e analisado pelas autoras. Dentre diversos aspectos analisados pelas autoras nos comentários, a gente pode destacar a memória da Guerra da Tríplice Aliança, o conflito agrário e o subimperialismo brasileiro que influencia o Paraguai não só econômica, mas social e culturalmente, como os principais pontos abordados nos comentários em matérias que dizem respeito aos chamados brasiguaios e brasileiros. Comentários como: a gente nunca vai esquecer o macaco brasileiro, então você brasileiro, se acostume, e se você não gosta, volte pra porra da sua favela e vai dançar funk com o PCC. Destaca um caráter racista que remete à Guerra do Paraguai.
época onde o Brasil era um império escravista. Os jornais paraguaios se utilizavam de caricaturas para retratar as tropas brasileiras como monos, ou seja, macacos em língua espanhola. Os principais alvos eram o imperador Dom Pedro II e o Duque de Caxias. Estes eram apelidos como Imperador dos Negros, Imperador dos Macacos, Imperador das Bananas, Imperador de Incêndios e Escravos, o Grande Macaco. Além da questão da guerra, outro sentido tem muito a ver com o brasileiro como algoz dos paraguaios. A matança dos paraguaios por parte dos brasileiros não teria terminado na Guerra da Tríplice Aliança. Esses migrantes, segundo o sujeito leitor, eles comentam que eles estão praticando como matar paraguaios, especialmente aquelas famílias de camponeses que estão no caminho do narcosoja e se recusam a deixar a pátria, deixada para nós por nossos anciões, mulheres e crianças que foram assassinados pela Tríplice Aliança. Existem muitos comentários com referência à Guerra da Tríplice Aliança e essa questão o que eles chamam em língua espanhola de sojeiros, os grandes latifundiários brasileiros e seus descendentes da soja que estão no Paraguai desde a ditadura paraguaia. Nesse contexto, é rejeitado que imigrantes brasileiros estejam em terras paraguaias, pois a presença desses brasiguaios no Paraguai atualiza as memórias da guerra. Assim como na guerra, os migrantes brasileiros mais uma vez invadem as terras paraguaias. A gente pode ver isso nesse imaginário paraguaio através de comentários como: esses brasileiros se apropriaram das nossas terras, eles estão aqui desde a Guerra da Tríplice Aliança. Por fim, é necessário que revisitemos nosso passado, conhecendo nossa história e também a história de quem participou da nossa história, seja como vítima ou como algozes. Esse foi o podcast dessa semana. Nos sigam nas redes sociais. Até mais e adiós!